Sejam bem-vindos a mais um episódio do Renge Podcast, o podcast oficial da Renge, Arquitetura e Engenharia. Eu sou Renata Gomes, engenheira civil e hoster desse podcast. E ao meu lado, como sempre, minha irmã, sócia, Rita Souza. Oi, pessoal. Sou Rita Souza, arquiteta e paisagista. E é um prazer imenso estar dividindo mais uma vez essa bancada aqui com a minha irmã, Renata, para a gravação de mais esse podcast. O nosso podcast tem o intuito de gravar com convidados ligados à área da engenharia e da arquitetura. E hoje estamos aqui com Márcio Piscinini. É assim, Márcio, que diz seu sobrenome? Exatamente dessa forma. Márcio, ele é corretor de imóveis, engenheiro e construtor, natural de Brasília e veio para Maceió. Diz aí, Márcio, o que é que você veio fazer aqui em Maceió? Se encantou com as nossas belezas naturais, Márcio? Tudo bom, Renata? Tudo bom, Rita? Obrigado pelo convite, por estar aqui gravando com vocês pelo Renge, certo? Então, essa daí foi uma questão que eu já conhecia a cidade de Maceió, a gente já passava as férias aqui, e como uma boa parte da população de Maceió, a pessoa ficava encantada com a cidade, né? Exatamente, encantada com as praias, com tudo. E a gente meus pais fizeram um tour pelo Nordeste todo, e decidiram comprar um apartamento aqui de veraneio, certo? E com o tempo foi passando, eu era novo ainda, tinha uns 4 anos de idade, foi passando. E foi, Márcio? Foi. Quando eu completei 18 anos de idade, morava em Brasília, já tinha iniciado a faculdade, não fazia faculdade de engenharia, era da área de saúde. E teve um dia que comecei a não me sentir bem dentro da cidade, custo de vida alto em Brasília, e me deu um estalo, vou morar em Maceió. E vim morar em Maceió, sozinho, com 18 anos. Coragem, hein? E depois de um tempo, passei uns 3 anos morando aqui sozinho. Assim que eu vim morar aqui, um ano depois, meu irmão veio também. E com 3 anos, mais ou menos, minha família toda acabou saindo de Brasília e veio morando em Maceió. Você está aqui desde 2009, atua no mercado imobiliário, não é isso? Isso, exatamente. Você faz parte do corpo diretivo da Márcio Raposo Imóveis. Isso. Tu também é construtor. Me diz aí como é que você consegue tudo isso? Engenheiro. Como é que você consegue atuar em todas esses segmentos? Essas áreas, né? Então, lá na Márcio Raposo eu trabalho junto do pessoal da direção, que é num grupo que a gente chama de corretores masters, certo? Então a gente trabalha ali na parte de incorporação, faz algumas vendas um pouco diferentes. E o meu foco agora é a parte de condomínios, certo? E além disso daí, eu sou engenheiro, presto alguns serviços como engenheiro, assim como laudos, algumas avaliações que a gente faz. E estou credenciando agora para fazer as avaliações pelos bancos, para financiamento. E além disso daí, eu tenho a consultora também, certo? E a questão a gente consegue fazer porque tem uma equipe por trás, né? Se uma pessoa sozinha não consegue fazer. É verdade. Então, tem o pessoal que me ajuda na parte da corretagem, tem o pessoal que me ajuda na parte das avaliações e eu tenho também o pessoal que trabalha comigo na parte da consultora. Você fez aí um comentário que é essencial a gente ressaltar aqui, né? A gente pode até ser um bom profissional, mas junto com a gente tem que ter uma equipe alinhada. Exatamente. Né? Que caminhe junto com os mesmos propósitos e esteja bem alinhado com o que a gente quer. Exatamente. Né? Uma pessoa que você vai mais rápido sozinho, entre aspas, mas você chega mais longe acompanhado com outras pessoas. É verdade. Né? Sem dúvida. Márcio, hoje a gente vai falar aqui sobre as tendências do mercado imobiliário aqui para Alagoas em 2023. A gente sabe que o mercado imobiliário, Márcio, é um dos investimentos mais tradicionais, mais seguros, demais, né? Mais antigos. Eu queria saber, ainda continua uma tendência esse mercado imobiliário agora em 2023 aqui para Alagoas? Certo, vamos lá. O mercado imobiliário, como você disse, Renata, ele é um mercado muito antigo, é um mercado extremamente seguro, certo? Se a gente tem aquela velha frase dos nossos avós, invista em imóveis, compre terra, que você nunca vai perder dinheiro, e de fato... Continua. Isso é uma verdade. Certo. Eu não conheço até hoje ninguém que fez uma negociação bem sucedida, certo? Com corretores de imóveis no meio da negociação, fazendo com a empresa por trás, fazendo todo o acompanhamento jurídico, e que essa pessoa chegue a tomar um prejuízo
com investimento em imóveis, certo? Então, ela sim continua a tendência, certo? A gente está passando por uma etapa de valorização de imóveis, certo? Uma coisa que, comparado a algum tempo atrás, o mercado imobiliário alagoano ele era um pouco defasado em relação ao resto do país. A gente pegar e comparar, por exemplo, com Balneário Camboriú, essas coisas, aqui em Alagoas, a gente tinha, em alguns momentos, a gente tem, dependendo do ponto de vista, a gente tem algumas coisas a mais para oferecer, e quando você olhar o valor do metro quadrado, ele era defasado, certo? E tá falando de quando? Cara, se a gente pegar aí essa tendência aí do início desse aumento, começou mais ou menos em, eu acredito, 2018, 2019, começou a vir. E aí teve a questão da pandemia também, que subiu o preço de tudo, certo? Pela falta de materiais, pela falta dos insumos em si, e o mercado e aumento da procura, né? Que é a lei da procura e da oferta. Então, aumentou a procura, não estava com a demanda muito grande por causa das faltas de materiais, e a gente veio nesse pico de valorização dos imóveis. Ô, Márcio, em relação a essa equiparação de preços, né? Metro quadrado Alagoas, metro quadrado outras regiões do Brasil. Você diria que hoje o nosso estado, Alagoas, o metro quadrado está equiparado a que região do Brasil? Assim, a diferença, a discrepância que existia antes era muito grande, certo? Hoje ainda, o metro quadrado de Alagoas é menor do que o das outras cidades. Se você for comparar, por exemplo, com São Paulo, Brasília, Santa Catarina, Curitiba, certo? Até mesmo que Recife. Mas a diferença que existia antes não existe mais da mesma forma, certo? Eu poderia te perguntar, Márcio, como é que está o preço médio, metro quadrado hoje? Vamos falar de praia, de orla, né? Maceió, Recife, por exemplo, para que nossos ouvintes tenham ideia do que é que a gente realmente está falando. Vamos aí para um nível de empreendimento, um médio, não vamos aqui para alto luxo, nem um pouco aquém. Como é que estaria aí essa correlação Maceió-Recife, por exemplo? Aqui em Maceió é um empreendimento médio, a gente consegue aí comprar em torno de 9, 10 mil reais o metro quadrado, um empreendimento bom, certo? E esse mesmo empreendimento em Recife, a gente encontra ele na casa de uns 12 mil reais o metro quadrado, o mesmo comparativo. Essa diferença você atribuiria algo específico? Eu acredito que é o poder pelo PIB da população. Né? Isso aí influencia muito, né, nessa parte dos imóveis. Tá. Outra coisa, Márcio, a gente vê muito pessoas de outras regiões, né? Investidores de outros estados vindo para cá. Quem compra mais imóvel aqui em Maceió hoje? São esses investidores que estão vindo de fora ou população local? Ou se há alguma diferença em relação ao nível do empreendimento, por exemplo? Certo, vamos lá. Nessa parte, o alagoano, ele continua na aquisição dos imóveis, só que a maior parte dessa daí é para residência. Diferente do que a gente enxerga, por exemplo, dos turistas. Os turistas, eles compram em Alagoas com a intenção de segunda residência e investimento. Se você pegar um retrospecto dos últimos empreendimentos lançados, a gente vem numa onda de lançamentos de lofts, quartos, salas e 2 quartos. Esse daí é pelo público investidor. Que aí a gente tem plataformas, por exemplo, com Airbnb, Hotel Urbano, outras coisas, Booking, e você começa a disponibilizar esse imóvel no mercado para alocação por temporada, e ele consegue trazer para você ótimos retornos, melhores do que qualquer outro tipo de investimento que você vai fazer em bolsa de valores ou esse tipo. Seria hoje a tendência do mercado imobiliário alagoano? A parte da tendência de investimentos é isso. Hoje, em Maceió, essa parte de loft, de quarto-sala, apartamento até 2 quartos, e aí a gente não pode deixar de citar também São Miguel dos Milagres, né? Que ela está numa tendência de valorização. A gente vem de um crescimento muito grande da região, expansão da região. E isso daí começou através daqueles casamentos que os famosos foram fazendo, as festas, do pessoal do Tamo Junto. E foi dando notoriedade para a região. E pelo fato de ser uma região belíssima, com águas mais quentes, inclusive, do que a de Maceió. Né? Uma culinária muito boa lá também. Tem pousadas maravilhosas lá. E o pessoal começou a fazer empreendimentos, coisas que não existiam.
Muito bom. Antes da gente dar uma continuidade nesse papo aqui que está super agradável, eu queria dizer que esse episódio tem o patrocínio do Verde Vivo, uma empresa no ramo de arquitetura e eu ia dizer de paisagismo. Uma empresa de paisagismo e urbanismo que atua nessa área de jardins há mais de 40 anos aqui no estado de Alagoas. Já pensou? Eu gaguejei para falar do Verde Vivo. Verde Vivo está há 40 anos, mais de 40 anos aqui no mercado alagoano, embelezando aí os empreendimentos, as lojas, as praças e até mesmo as nossas residências com esse verde belíssimo que chegou para ficar. O Verde Vivo é uma empresa pioneira, né, no mercado alagoano, na parte de vendas de plantas ornamentais e implantação de projetos de paisagismo. E também da Renge, uma empresa de arquitetura e engenharia, que chegou para atuar nesse segmento da engenharia diagnóstica, com ênfase na engenharia condominial e no retrofit e projetos de retrofit para as áreas comuns das edificações. Já na área de arquitetura, a Renge Arquitetura e Engenharia atua na área de laudos de acessibilidade. Fazemos arquitetura popular porque acreditamos que a arquitetura é acessível e é um direito para todos. E também trabalhamos na parte de retrofit, de projetos de fachadas de edifícios e dos pilotis também de edifícios. E eu te peço, se você está aqui nos assistindo e ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreve agora, curte, comente e compartilha, que com certeza esse episódio pode atingir a muitas pessoas que estão curiosos com esse tema. Márcio, vamos lá continuar o nosso bate-papo, que está muito bacana, como a Renata já disse. Márcio, conta aí pra gente, né, aí na sua vivência aí de vendas de imóveis, você já me falou que os lofts têm uma tendência grande. Depois dos lofts, qual é a grande tendência? Se eu hoje te procurasse, Márcio, estou querendo investir, me aconselha, me diz uma dica, no que é que eu invisto, Márcio? Bom, exatamente como já tinha dito, a partir de investimentos hoje a gente tem que partir para apartamentos os lofts, os quartos-salas e os 2 quartos. Ou então a gente ir para São Miguel dos Milagres. Essa daí é a indicação do mercado imobiliário na parte de investimentos. E aí, inclusive, vai depender muito das arquitetas para fazer a ambientação da casa. Porque, e o paisagismo também, né? Exatamente. Quando você pega O que acontece quando você faz a aquisição de um loft dessa forma? O que vai vender é a imagem. Isso. Tá? Então, você tem que fazer um investimento, além de você comprar o imóvel, não adianta você pegar aí na Casa Bahia, comprar uma cama, 2 camas ali e botar para alugar, que não é assim que funciona. Você tem que fazer toda a ambientação, fazer os móveis, os armários, essa parte toda. Os toda modulados. A parte os modulados, a parte de decoração da casa, deixar ela com uma pegada bonita. Isso. Na verdade, você a ideia desses apartamentos, a pessoa que vai alugar, ela faz um comparativo entre pagar para ficar no hotel ou pagar para ficar num apartamento. Então, o seu apartamento tem que ser, o seu investimento ele tem que ser mais atrativo do que um hotel. Verdade. E o público, né, os turistas, né, as pessoas que procuram a nossa região e procuram esse tipo de hospedagem, o público está cada vez mais exigente. Exatamente. Né? Eu estou fazendo um projeto agora justamente de um loft para um cliente e assim, a gente está trazendo peças de arte regional, na nossa região, uma ambientação assim super caprichosa, né? Até a questão dos lençóis de no mínimo tantos fios e por aí vai. O público está realmente exigente. É verdade. Ô Márcio, sobre milagres, ainda está no momento da gente investir. Se a gente tem uma reserva hoje e eu quiser investir em Milagres, eu ainda consigo ganhar dinheiro investindo lá em Milagres? Ainda é o momento? Ainda é o momento de investir. Eu acredito que essa tendência de Milagres, a gente passou por um pico de valorização muito grande, mas ainda os preços de lá ainda vão continuar subindo. Preço de aluguel, tudo, dos imóveis em si. Pode ser que a parte do aluguel ele se estabilize, porque você vai aumentar a demanda. Isso. Certo? Se a gente comparar aí, por exemplo, em 2018, 2017, a gente já tinha os eventos lá e tem histórias do pessoal que morava lá em São Miguel dos Milagres. O cara morava numa casa
numa casa mais simples, numa casa do pessoal dali da região mesmo. E o pessoal saía de casa para alugar e fazia o aluguel do final de semana, da semana do Réveillon, por valores estratosféricos, entendeu? E aí isso não acontece mais hoje em dia. O público que vai para Milagres é um público exigente. Então, e a gente tem, como você disse, né? E a gente tem mais opções de escolhas, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, uma tendência que tem em Milagres, todo mundo quer ir para Milagres e ter sua piscina privativa. Postar no Instagram, tirar fotinha, ficar... A gente vê no cenário brasileiro alguns fatores que aconteceram que deram esse boom no mercado imobiliário. A Covid é uma das. Aqui em Alagoas, fora a Covid, a gente teve aquele caso da Braskem. Exatamente. Aí eu quero saber, agora em 2023, ainda continua esse boom aqui no nosso estado? Ainda continua. A gente vem fazendo vendas e tem uma procura muito grande. O pessoal do Pinheiro ali, não foi todo mundo que já resolveu sua situação, infelizmente. E, assim, as pessoas, todo mundo quer evoluir, né? Então, você tem um casal que mora num apartamento quarto-sala, ou num apartamento 2 quartos. Ele vai ter um filho, ele vai querer ir para um apartamento de 3 quartos. Né? Então, a gente tem essa evolução das pessoas, dos próprios alagoanos que vão querer cada vez melhorar de vida. E também tem alguns casos que são contrários, por exemplo. Tem gente que mora numa casa de 5 quartos e os filhos cresceram, começaram a casar e a casa ficou grande demais para o pessoal e o pessoal vai voltando. Então isso aí, na verdade, é um ciclo. Né? E esse ciclo, ele é infinito. Ele vai acontecendo e vai passando. Então, assim, se você lembrar até com as pessoas que você conhece, provavelmente esse exemplo que eu citei, você deve conhecer gente que já passaram pelas duas situações. Né? Eu quero falar de um cliente da construtora que eu trabalho, que ele morava numa casa grande, lá na Serraria, e ele vendeu a casa, e ele comprou um apartamento na Colil e comprou um apartamento em Ipioca. Ele disse que vendeu a casa, trocou a casa por 2 ambientes. Um apartamento de 120 metros quadrados, aqui na cidade, e outro apartamento mais ou menos nesse mesmo tamanho, 100 metros, um pouco menor, porque ele quer essa opção de ter 2... Eu vou estar na praia, eu vou estar na cidade. Exatamente. Então, é bem isso que você falou aí agora. Exatamente. Ô, Márcio, falamos de valorização de imóveis e falamos muito de apartamentos, né? Certo. Como é que está o mercado em relação às casas em condomínios horizontais em Maceió? Então, essa daí é uma tendência de moradia, de residência da população alagoana. As pessoas estão querendo sair dos seus apartamentos, querendo sair um pouco do trânsito, do barulho, para ir morar numa casa onde você vai ter mais espaço, onde suas crianças vão poder brincar, andar pelo condomínio, ter contato com a grama. Né? Isso. E aí a gente tem a questão do litoral sul ali, por exemplo, tá estourado na parte de condomínio. Se você pegar e sair daqui para ir para a Praia do Francês, por exemplo, você vai passar por condomínios já prontos, você vai passar em torno de uns 7, mais ou menos. E condomínios em construção, mais ou menos uns 8 ou 9 que tem ali. E ainda tem lançamentos de condomínios para esse ano para sair. Entendeu? Esses condomínios naquela região são lotes de quantos metros quadrados? Atende aqui nicho da população? Ali naquela região a gente tem terrenos a partir de 230 metros. Eu acho que é o menor terreno que está vindo na minha memória agora. E a gente vai a terrenos até mais de 1.000 metros quadrados. Teria um preço médio, Márcio, que você pudesse dar essa dica aí pra gente? Como é que está preço de terreno em condomínio em Maceió? Condomínio ali em Maceió, a gente vai encontrar terreno... Na minha cabeça aqui, o mais barato naqueles condomínios ali vai ser em torno de 160 mil. Isso seria terreno de quantos metros quadrados, terreno mais ou menos? 230 metros quadrados, 12 por 20. Né? Mas um terreno que você contratando uma arquiteta boa, você consegue fazer uma senhora casa com padrão. E a gente vai terrenos aí, há um tempo atrás a gente tinha os terrenos padrões, eram 450 metros, 15 por 30. E entrou essa tendência dos terrenos 12 por 20, agora 12 por 21, 12 por 22. E a gente vai
de terrenos a partir de 160 mil até terrenos acima de 900, 1 milhão, depende da localização. Ainda falando de condomínio, Márcio, a gente vê na parte alta da cidade, né, a partir da região do Tabuleiro, ali na BR, acho que é BR-101, né? Isso, a BR-101, uma explosão de condomínios. Né? Como é que está o mercado naquela região? Terreno de... Que metragem de terreno tem ali? Como é o público que está indo morar naquela região? Certo. Esse daí eu só me perdi um pouquinho na pergunta. É na parte alta lá para a parte do Valdo Góes Monteiro subindo, né? Nessa parte dali, eu tenho conhecimento do pessoal do Aldebaran, do pessoal do... Por ali tem o Sanícolas. Isso, o Sanícolas. Reserva, eu né? tô Reserva tentando lembrar Vale. em frente do Sanícolas ali. Reserva do Vale. Reserva do Vale, Exatamente. Tem um outro também, um pouquinho para cima do Reserva do Vale ali. Do lado direito, Isso, subindo. do lado direito. Sim. Tem o Jardim América ali também. Certo. Né? Então, assim, esses aí são os condomínios mais antigos. Certo. Né? E tem o seu público, né? Mas as pessoas que, se a gente pegar um tempo atrás, aí, coisa de 15, 20 anos, as pessoas moravam na Aldebaran e tinham sua vida na parte baixa da cidade. Né? Hoje em dia, com a questão do trânsito, as pessoas não estão fazendo isso. É isso mesmo. Então, a tendência da cidade está sendo cada vez mais uma divisão da cidade, entre a parte alta e a parte baixa. Isso. Né? São os bairros, na verdade, são os bairros começando a ter vida própria. Exatamente. Né? É coisas que quando a gente vai para outras cidades, isso é normal. Já é normal. Isso é normal. Então, isso demonstra o crescimento e a evolução da cidade, na verdade. E mais para cima, um pouquinho, a gente tem uma outra leva de condomínios. Esses com terrenos até menores, né? Tem terrenos com testadas de 10, 12, né? Lá já partindo para BR. Sim. Né? Ali próximo do depois da aeroporto, UFAL, próximo do chegando no Rio aeroporto. Largo. Né? Ali também está havendo uma explosão absurda de condomínios, né? Exatamente. E um detalhe que a gente tem observado, e até como arquiteto eu fico muito feliz em relação a isso, é que os condomínios, independente de que classe social ele vai atender, estão vindo assim com uma pegada, nível de socialização muito grande. São condomínios que hoje você vê condomínios mais populares, piscinas, quadras de esporte, então áreas de lazer assim super completas, né? E aí é o que eu digo lá na frente, né? É arquitetura para todos. Exatamente. Levando qualidade de vida, né? Levando qualidade de vida, trazendo socialização, né? Que esse é um dos papéis também da arquitetura. É verdade, é verdade. A gente está falando aqui sobre o mercado imobiliário, Márcio, e eu queria ouvir da sua opinião, como é que você enxerga o engenheiro e o arquiteto nessa parceria com o corretor de imóveis, nesse momento assim de escolha de empreendimento, de indicação de empreendimento. Como é que você vê essa parceria da gente com corretores? O que é que isso pode agregar no valor final da venda de um imóvel? Certo. Como você disse no início do podcast, eu sou engenheiro. E na faculdade, querendo ou não, existia aquela rixa do pessoal. Engenheiro, arquiteto, não gosto disso. Eu sempre enxerguei um pouco diferente isso. Porque, na verdade, eu entrei no ramo da engenharia por conta do mercado imobiliário. Eu comecei minha profissão como corretor de imóveis. De corretor de imóveis, eu consegui juntar um capital. E aí, conversando com as pessoas na época, eu entendi como funcionava o mercado imobiliário na parte de construção. Então, eu virei construtor antes de ser engenheiro. E aí, depois que eu fiz a engenharia. Então, assim, essa parte da parceria, ela tem que existir. Né? Ela tem que existir. O engenheiro, ele precisa do arquiteto e vice-versa. Né? Tem uma briga, até dos conselhos, que eu acho... Mas Márcio briga com os arquitetos? Eu não. Os arquitetos são todos meus amigos. Não tem como brigar, não. De vez em quando dá uma divergênciazinha de opinião. Mas... Márcio, e quando os arquitetos fazem aquelas lajes planas, assim, que não quer nenhum pilar aparecendo, e aquela metragem, quando a gente vê, imensa, inexplicável, né? Assim, ao olho da gente, dizer que não pode ter ali um pilar. Como é que você vê esses arquitetos? Não, dá... Esse daí é um conceito, né? A parte do pilar é uma questão que é antiga já sobre isso. Mas existem soluções.
Só que no final das contas, a gente é um prestador de serviço. Tanto o engenheiro, tanto o construtor, quanto o arquiteto. O arquiteto. E, na verdade, quem vai mandar é o cliente. Então, a função, assim, geralmente, como eu trabalho nessa parte, é mostrar para o cliente, cara, isso aqui é possível, certo? Mas vai demandar um certo valor. Você está disposto a ir? Se o cliente não, é exatamente isso que eu quero, mas a maioria das vezes o cliente ele quer economizar um pouco. Sim. Né? E aí entra justamente essa parceria para todo mundo conversar e entender o pensamento final do cliente da gente e chegar na solução que agrade a ambos, né? Essa mais ou menos é a minha linha de trabalho na parte da construção. Falando de clientes, Márcio, existem vários tipos de clientes, né? Vários. O cliente tradicional, o cliente conservador, o cliente mandão, o cliente que obedece à mulher, né? A mulher que manda e assim vai. Qual é o tipo de perfil de cliente mais desafiador que você acha nessa área aí do mercado imobiliário? Na parte da construção? De vendas, de vendas. Do geral, né? De geral. O que acontece, assim, quando eu vou atender um cliente, no geral, a gente tem que entender, eu procuro sempre entender o que o cliente quer, antes de passar a informação sobre qualquer coisa. E esse daí, na verdade, é um grande desafio. A gente conseguir entender junto com o cliente qual a necessidade, qual a vontade, qual a intenção dele. Certo? E a partir do momento que a gente consegue isso daí, fica mais fácil o caminho para todos. Né? Então a gente tem que conversar bastante, tem que procurar entender o cliente da gente para a gente poder chegar nesse Conta aí alguma história de um cliente aí que tirou o Márcio do sério, vai. Tirar do sério não tira, não. Às vezes quando fica um pouquinho nervoso ali, mas o Márcio ficou vermelho quando eu perguntei isso ou não? Cara, já tive situações, por exemplo, na parte da construção tem uma parte que tem uma situação, uma etapa da obra que ela é clássica. Eu acho que vocês já passaram por isso também. Que é na parte da fundação da casa, né? Você começou a fazer uma casa de um cliente, você marcou fez os cortes ali para passar a parte da fundação. Primeira coisa, quando o cliente vai entrar na obra, ele vai falar, isso daqui tá pequeno. É a primeira coisa que o cara vai falar. Isso daí é clássico. E eu já tive cliente que uma vez chegou, viu o projeto, pô, isso aqui não gostei não. Aumenta 2 metros nesse quarto. Aumenta 1,5 metro nesse quarto. E aí quando você vai vendo, você vai desfigurando o projeto, né? E era uma casa que era para ser de 240 metros quadrados, 250 metros quadrados mais ou menos. No final das contas, a gente acabou com essa casa com quase 400 metros. E... Nesse ritmo, de aumento nesse ritmo. E aí, sem ajuste de projeto. Sem ajuste de projeto. Não tinha arquiteto? Tinha mas arquiteto, ele falava direto com você. Foi falando durante a obra e aí você vai ficando naquela sinuca de bico, né? Não e aí, Rita, ser arquiteta dessa obra? A primeira coisa que eu fazia era ligar para este construtor e dizer, Márcio, me ajuda. Porque é difícil, Márcio. É difícil. Tem cliente que realmente, né, não enxerga, né, o quão complexo. Acha que aumentar 1 metro aqui, 2 metros ali não vai mudar em nada. E muda tudo. Na verdade, muda tudo. Por exemplo, um dos principais fatores que o pessoal reclama muito, né, da construção. Cara, vou construir, vai estourar o meu orçamento, vai fazer isso, não sei o quê. E eu sempre falo para meus clientes, cara, se a gente definir a hora de você mudar, é quando tá no papel. Isso. Tá no papel, tudo pode, a gente pode fazer tudo, não sei o quê. Mas quando a gente começar a obra, qualquer mudança que você fizer, por mais simples que seja, pode não parecer, mas ela vai causar algum impacto. E na maioria das vezes o impacto ele é financeiro. Financeiro, é verdade. Financeiro, eu acho que o ponto mais importante aí é o financeiro e muitas vezes complica todo o todo de um projeto. Com certeza. Né? Então, como você falou, Márcio, aí no início, né? Porque eu acredito que todos os profissionais em suas áreas, a gente tem que ser um pouco psicólogo, né? Demais. Você como construtor, você como corretor de imóveis, se você não entender aquele cliente na sua essência, você
Você não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Exatamente. O cliente chega, tenta, às vezes ele até fala uma coisa, mas na verdade não é aquilo que ele está falando. Outra. Então você tem que entender o cliente não só pelo lado de explanação verbal, mas pelas atitudes, pelo que ele conta da vida. Né? Muitas vezes o cliente faz assim, tipo, eu quero uma área de lazer. Não, eu quero pequena. Aí daqui a pouco você está batendo um papo com ele, fiz uma farra lá em casa ontem, tinham 30 amigos. Como é que ele quer uma área de lazer pequena se na última farra que ele fez em casa tinham 30 pessoas? Imagina com a casa nova depois. Imagina quantas pessoas ele vai chamar, né? Então a leitura vai muito além do que aquilo que a gente escuta. Exatamente. Eu tenho um cliente que faz assim, eu adoro, eu adoro vermelho. Mas aí você não vai conseguir colocar na casa dela uma parede vermelha. Então, você dentro daquela cor que ela gosta, você vai subtender, extrair alguma coisa que você possa usar. Dar um destaque, dar alguma coisa. Mas eu costumo dizer, sabe, Márcio, eu não sei se é uma prática sua, mas assim, eu costumo dizer aos meus clientes que quando for comprar um terreno ou um apartamento, saia, procure um corretor. É um corretor especializado que entenda de mercado, entenda de arquitetura, entenda de qualidade de projeto, porque é fundamental. Mas eu digo a ele que antes de assinar o contrato, a compra do imóvel, leva o teu arquiteto lá. Com certeza. Sabe, eu costumo dizer muito isso. E costumo dizer também a alguns colegas que são corretores de imóveis. E eles brincam e dizem assim, precisa não, eu sei a posição do sol. Mas não é só isso, né? Então, realmente, entre arquiteto, engenheiro, corretor de imóveis e várias outras profissões, tem que ter uma sintonia muito grande. Isso, tem que eu ter acredito parceria. muito na parceria. Com certeza. Quem trabalha em parceria, o sucesso é bem mais garantido. Eu trabalho em um dos setores da construtora, que é a personalização, né? Onde o cliente vai e pode modificar a planta daquela obra, só respeitando a parte estrutural, né? Então, e às vezes, eles não querem contratar arquiteto. Eles fazem bem assim. Não, olhe, eu só vou tirar essa parede daqui. Por exemplo, eu só quero tirar essa parede porque eu só tenho um filho e eu quero aumentar minha sala. Por exemplo. Só que aquela parede tem pontos elétricos. O ponto da TV. Tem o ponto da TV. Você vai perder o ponto da TV? Ou você vai realocar? É incrível como eles não entendem. E quando não é assim, eu vou só tirar essa parede, eu quero só botar um nicho no banheiro. Sim, qual é a altura do nicho que você quer? Qual é o tamanho? Qual é Enfim, o material que você vai usar. Isso, Léo. Então, assim, são detalhes que, às vezes, o cliente, por questão de achar que vai economizar, ele pode estar gastando muito mais por não fazer um projeto adequado para aquela realidade que ele está querendo. Isso. E uma coisa puxa a outra, né? Aí tirar essa parede, aí aquilo ali ficou desalinhado, né? Eu acho que existe uma gama de pessoas que não entendem a necessidade e a importância de um profissional da área de arquitetura. Com certeza. Infelizmente. Existe ainda. Apesar de que também o contrário é verdadeiro. A gente já vê muitas pessoas procurando um arquiteto, porque antes arquiteto era coisa de rico. Não era, Márcio? Ninguém contratava um arquiteto. Não. Que achava que não poderia pagar um arquiteto. Não é isso? Verdade. Isso é uma desconstrução que os arquitetos têm que se... É um preconceito, na verdade. Não é? Preconceito, Aí a gente vê, mas ao mesmo tempo a gente ainda vê uma ou outra pessoa com essa postura de bem não resistente. querer... Entrando nessa questão das mudanças do apartamento, que o cliente vai pedindo ali e tudo, e aí você tem um resultado final. E qual vai ser o resultado do cliente? Ele vai ficar insatisfeito com o imóvel. Né? E ele tem que... Assim, a função da gente é fazer o cliente entender, né, que ele fazendo essas alterações, contratando pessoas especializadas, ele vai economizar. Sem dúvida, sem dúvida. Na parte da construção, por exemplo, eu já peguei cliente, conversando com o cliente. Aí o cliente, Márcio, aqui... não, mas tem o fulano de tal ali, que é um mestre de obra, eu vou fazer obra só com ele, tudo. Cara, vai lá. Só quando você me ligar de novo que der problema, vai ser mais caro. É verdade. Né? E o cara não consegue entender, assim, por exemplo, quando a gente vai comprar material, a gente consegue comprar um material muito mais barato, na maioria das vezes. Sem dúvida. A gente tem os fornecedores de confiança. A gente compra os materiais de acordo com as normas técnicas. Isso. A gente não compra e nem indica qualquer material. Exatamente. Tem a questão na obra, por exemplo, do desperdício. Eu canso de ver, eu participo de quase todos os grupos dos condomínios de casa.
Eu canso de ver proprietário que o cara fez a casa dele de forma autônoma, vamos dizer assim, sozinho. Chega no final, o cara, galera, tô aqui com 4.000 tijolos para vender. Aquele dali foi um desperdício. É dinheiro jogado fora. Né? E ele não quer pagar o profissional, que nem é esse valor todo, equiparado com o valor de uma obra. E o resultado que esse profissional, seja o engenheiro ou o arquiteto, pode proporcionar para ele. Exatamente, né? exatamente. Ô, Márcio, saindo um pouco da área de construção, e vamos conversar um pouquinho sobre entrega de imóveis. Vamos lá. Nós da Renge trabalhamos, né, nesse meio da engenharia diagnóstica, e um dos nossos serviços é justamente estar ao lado ou do cliente ou da construtora na hora da entrega desse imóvel, né, para que seja feita uma vistoria de entrega. Como é que você lida com isso aí? Você já aconselha o seu cliente a procurar esse profissional? Como é que funciona o Márcio na hora de vender o imóvel e entregar ao cliente? Vamos lá. Na prática comum do mercado, certo? Eu vou sair de cena um pouquinho disso aí e falar sobre o mercado em geral. Certo? Como que eu posso dizer para vocês? Vamos lá. Quem puxa a entrega geralmente é a construtora, certo? E aí a construtora chama um engenheiro da própria construtora para fazer a entrega do imóvel, né? E o cliente vai junto, a empresa tem um checklist, né? O cliente vai, acompanha, a pessoa que está acompanhando ali da empresa vai mostrando o que tem do checklist. No final das contas, o cliente assina. Só que se a gente for analisar friamente pelo lado do cliente, né? Ele está ali com a pessoa que representa a outra parte. Isso. Né? E, geralmente, os clientes são leigos. Então, tudo que a outra pessoa falar para ele, ele vai aceitar. Exato. Eu já peguei casos, por exemplo, como corretor de imóveis, do cliente comprar e fazer a vistoria. E ele pega e fala, pô, teve lá tudo... Nessa situação daí do que eu tô me lembrando, foi a questão de uma diferença do porcelanato. Mas era uma diferença muito grande. O piso do porcelanato, o piso do apartamento era cinza e tinha uma ou duas pedras nele que estavam quase brancas. Então você entrava dentro da sala, você via. E a explicação do pessoal da consultora nesse caso aí foi, não, a diferença é de lote. De lotes. Né? Mas a gente sabe que na prática não era para ser. Por mais que seja uma diferença de lote, tem que separar as pedras na hora. Você botar as tonalidades mais próximas ali no local. É possível ser uma diferença de lote? Mas foi um erro da consultora e foi uma coisa simples de resolver. Mas se ele tivesse assinado o documento e tivesse passado, não teria mais o que fazer. Nesse caso daí, quando ele foi fazer o recebimento, ele foi acompanhado pelo pessoal da consultora. Lá ele não se sentiu confortável com isso, me ligou e a gente entrou em contato. Mas eu acredito que deveria ser uma prática. Os clientes contratar uma pessoa para acompanhar eles, uma pessoa especialista, até para a questão de segurança deles. Né? A gente está trabalhando com isso. Isso a gente está divulgando sempre nas nossas redes sociais, no podcast, com o intuito de conscientizar qualquer pessoa que estiver comprando um imóvel, de contratar um profissional da área para fazer essa vistoria junto com eles. Porque, às vezes, o cliente ele não tem o conhecimento técnico que a gente, como engenheiro, como arquiteto, principalmente especialista nessa área condominial, tem para fazer toda essa vistoria minuciosa de todos os sistemas construtivos, né? Não só o checklist, que o checklist é básico. Olha o piso, olhe se está todos os pontos elétricos, isso. Olhe, né? Então a gente vai além de olhar isso, olhar toda essa parte da engenharia condominial, da engenharia diagnóstica, aplicado ali aquele momento da vistoria. É muito importante isso. Isso serve não só para os clientes, também para os síndicos. Quando os síndicos vão receber as áreas comuns, geralmente é entregue por um engenheiro, né, ou algum funcionário dos mesmos moldes. Então, isso é uma prática que a gente está disseminando não só para os clientes, como também para os síndicos que estão recebendo as áreas comuns. É muito legal, legal. É necessário e a gente vai fazer muita parceria com isso aí. Vamos fazer mais uma propagandazinha. A gente trabalha também com a vistoria cautelar de vizinhança.
você está construindo uma casa, tá certo? Cadê os seus vizinhos? A gente fez uma vistoria, você contratou um especialista para fazer uma vistoria nessas casas vizinhas, para que depois ele não venha te cobrar de algo que não foi a sua obra que provocou na casa dele, e sim já estava lá, tipo uma fissura. Se já tinha, ele vai aproveitar que o Márcio está construindo a casa. Isso é bastante comum. Viu? Isso é muito comum. Então, a gente trabalha com laudos de vistoria cautelar de vizinhança, onde a gente respalda as duas partes. Isso não é só para o construtor. Isso também serve para os proprietários das casas. É verdade. É bem interessante. Essa parte eu não tinha pensado. Apesar de eu fazer uma coisa um pouco parecida, mas não fazer de forma tão profissional, igual você está dizendo. Geralmente, quando eu vou começar uma casa que a gente chama... que ela tá totalmente cercada, né? Que ela tem vizinhos dos lados e dos lados e atrás, geralmente. Eu faço uma filmagem. Geralmente converso com o pessoal, faço uma filmagem ali do que é, tudo. Mas nada muito... Formal, tipo, de elaborar um laudo, dessa forma, não. É mais uma questão mais por segurança mesmo, que eu já passei uma situação um pouco parecida com isso aí. Teve uma situação que eu fiz uma casa... E depois, quando a gente acabou, o proprietário me ligou falando que no muro do vizinho dele estava dando infiltração. E aí? O que eu tenho a ver com isso? Não tinha cano, não tinha nada. Depois, lá, ele me ligou e falou que descobriu que tinha um cano do próprio morador que passava, que estava rachado lá dentro. É interessante. É comum, quando se tem uma obra... O que acontecer na casa vizinha, ele vai botar a culpa naquela casa. Você é construtor e você também é corretor, né? Então, exatamente. Você vende apartamentos de diversas construtoras. Não tem aquela construtora específica que você atua. Quais são as anomalias construtivas mais comuns que você encontra quando você está entregando um apartamento a um cliente? Existe alguma que você, poxa, essa construtora de novo? Cara, hoje em dia o padrão de acabamento do pessoal deu uma subida. O cliente, cada dia que passa, o cliente tá ficando mais exigente, né? Mas tem algumas coisas assim que às vezes acontece. Por exemplo, a parte de esquadro, de vez em quando acontece, né? Que a gente veio fugindo. Uma parede troncha. Uma paredezinha um pouquinho curvada aqui ou não. Mas a parte de esquadro, ela chama muita atenção, principalmente dos clientes, porque é uma coisa que é visível, né? Não tem como você esconder. É verdade. Até o próprio revestimento... o próprio revestimento ele vai mostrar ali. Entrega, né? Então, entrega a obra. Essa aí é uma parte que algumas vezes acontece, mas, assim, no fundo, quando o cliente vai e mostra na questão do... que teve algum erro, alguma coisa dali... As empresas, elas vão lá e consertam e entregam o apartamento perfeito da pessoa. Porque são poucos os defeitos que a gente não consegue resolver durante mesmo após a obra ali. Volta naquela questão, onde vai ter um custo a mais, né? Mas para você cumprir com a sua legalidade, com a sua moral, com a sua ética, nada mais justo que entregar aquilo que você prometeu, né? Então quer dizer que a parede fora de esquadro... é o mais comum. Dá pra dar... Pode dizer que sim. Ô, Márcio, e o que é que você, na sua opinião, né? Que recado você daria até para os construtores em geral? Alguma coisa que até você tenha em prática nas tuas obras para minimizar isso aí? O que é que o engenheiro, o que é que o construtor poderia fazer para minimizar esses problemas pós-obra e diminuir esses chamados técnicos, né? Para a questão desses reparos? Essa parte, eu acredito, primeiro ponto, na parte de qualificação, né? Qualificação geral da equipe. Você tem que ter um mestre de obra bom, você tem que ter um engenheiro bom, e você também tem que dar o treinamento para os pedreiros, para os serventes, para todo mundo fazer. E que isso daí a gente pode dizer que seria o planejamento geral da obra, né? Você ter como se fosse um passo a passo daquilo que você fosse para fazer. Fugiu a palavra aqui agora para dizer, mas é mais ou menos como se fosse isso daí. Você ter mais qualificação de mão de obra. Mais qualificação de mão de obra e você ter a parte de... Sistema de gestão.
Fugiu a palavra que agora não está vindo. Os processos. Você tem os processos muito bem definidos, certo? Daquilo que você vai fazer. Então, cara, para eu pegar e fazer uma parede, por que essa parede saiu um pouco torta? Ela saiu torta porque você não passou uma linha direito, porque você não usou o prumo direito, né? E às vezes acontece. Essa semana, por exemplo, eu estava visitando um condomínio e vi uma casa, a fachada externa de uma casa, sendo rebocada sem chapisco. Eita. O cliente ali, ele vai olhar, tá vai feito. Entender. Mas o que vai acontecer daqui a pouco com essa fachada sem chapisco? O Márcio, a gente está com um problema sério, né, na área de construção civil, de mão de obra, né? Com esse crescimento absurdo de obras, né? Da demanda, né? Da demanda, a gente está com um problema sério, né? Hoje qualquer um é pedreiro, qualquer um, né, vai fazendo um jeitinho aqui, um jeitinho ali, porque realmente tá faltando profissional especializado na área. Por isso que o que ele falou é importante. Seja nós, engenheiros, construtores, arquitetos, se tiver à frente de uma obra, ter os processos claros e treinar esses profissionais. E fiscalizar. Né? Porque não adianta só treinar, mas ter o processo redondinho ali, chama a equipe, treina. E vai lá e fiscaliza. Porque às vezes falta da nossa parte a parte da fiscalização, exatamente, a parte da conferência, né? E o que eu sinto muito, sabe, Renata e Márcio, nas minhas obras, às vezes eu vejo que falta um entendimento de projeto, né? Eu trabalho com vários engenheiros, né? Dos mais qualificados aos menos qualificados, dos mais experientes aos recém-formados. E o que eu sinto falta em alguns profissionais é eles pararem para estudar e entender o projeto. É impressionante. Começa uma obra sem saber para onde vão atirar, né? No máximo, com a planta baixa embaixo do braço. Em muitas ocasiões, eu chego na obra e faço, mestre, cadê o projeto dos pontos luminotécnicos? E tem. Então, eu acho que deve ser repensado isso, né? Eu acho que o profissional, para começar uma obra, tem que estudar o projeto. Isso não acontece, infelizmente, em alguns casos. Nessa situação que você citou, provavelmente foi uma reforma, certo? Até projetos novos. Até projetos novos, Márcio. Eu, geralmente, quando eu pego uma reforma, o que eu faço? Sempre tem as paredes que vão ficar, certo? Sim. Eu ploto todos os projetos e colo eles todos na parede. Isso. Separo o projeto arquitetônico, separo o detalhamento, separo o hidrossanitário e o elétrico. E deixa ali cada um com sua função, com aquela pessoa específica que vai ficar daquela parte. Certo? Uma outra coisa que eu faço também nas minhas obras é o seguinte. Vai ter uma pessoa que ela vai ser responsável pela comunicação com quem chegar na obra. Certo? Então, chegou o arquiteto, eu não consigo estar sem o tempo todo. Certo? Sim. As pessoas que trabalham comigo ali também não passam o dia inteiro na obra. Mas a gente sempre tem uma pessoa responsável pela obra. Certo? Que ou vai ser um mestre de obra, ou vai depender do nível que esteja a obra. E aquela pessoa dali, ela vai fazer o primeiro contato com a pessoa. E nenhuma alteração da obra, ela sai sem que passe por mim. Certo? Para evitar justamente o quê? Às vezes o proprietário chega, pega esse ponto daqui, desloca ele 30 centímetros para cá. Aí o funcionário, para querer agradar, vai e faz. Aí daqui a pouco chega o arquiteto, não, esse ponto não é aqui, é ali. Aí vai e volta. Aí depois você vai olhar no projeto e aí vira Você não tem como você não se perder. Porque você tem um projeto, alguém fez alguma alteração, não teve a comunicação. Que a comunicação, na verdade, ele é o grande vilão, certo? De uma série de fatores que acontecem. Né? Então essa parte daí é o principal. E voltando no assunto de qualificação, eu tenho uma situação bem legal para pegar e falar sobre isso. Teve um rapaz que começou a trabalhar comigo em 2013, que foi quando eu comecei a construir. Certo? E ele era ajudante pedreiro, ele era servente. Certo? E hoje a gente está em 2023... 10 anos. E ele hoje é um dos responsáveis que fica comigo pela obra. Bom. Então a gente teve uma evolução, um treinamento.
lógico que partiu muito dele a curiosidade querer, né? E o querer, né? Mas é uma pessoa que, se você pegar e for comparar a vida dele em 10 anos, mudou de vida. Evolução, né? Mudou de vida. Hoje em dia tem o carro dele, são poucos tem assim, o carro, mas... tem a moto e... São poucos que pensam assim, mas quem pensa, né? E a gente tem essa oportunidade de treinar, eles... exatamente. E aí ganha eles e a gente, né? Demais, né? Demais. É o velho trabalho em parceria. É verdade. Eu sou fã do trabalho em parceria. Gente, nosso podcast está chegando ao fim. Mas antes de acabar, eu queria fazer umas perguntinhas ao Márcio. Tu não quer não, Rita? Eu quero. Rita. Tu não fica curiosa não de perguntar umas coisinhas do Márcio? Eu fico. O que é que tira o Márcio do sério, hein? O que é que deixa o Márcio irritada, brabo? Cara, essa parte daí é um pouquinho complicada, assim. Todo mundo fala que eu sou muito calmo, né? Apesar de ter ficado um pouquinho nervoso aqui hoje com vocês, mas todo mundo pega e fala que eu sou muito calmo. Agora, a desorganização, ela me tira um pouquinho do sério ali. Seja ela uma desorganização financeira, uma desorganização de alguma forma ali naquilo que eu estou fazendo, eu não fico Você muito... Não me sinto muito confortável, não, com isso aí. Então, às vezes, a gente vai... Pegando algum exemplo, assim, eu já tive situações numa obra, tá fazendo e... Eita, não recebi o projeto completo do arquiteto, por exemplo. Ficou faltando uma parte. E aí você começa a fazer, cara, você tá devendo aquilo dali. Eu não preciso estar cobrando você pra você tá me mandando, entendeu? E aí, tá. Então, mandei. Aí daqui a 3 dias, teve uma alteração. Mandei de novo. Daqui a pouco... E aí isso daí irrita um bocado, porque assim, se eu pegar um projeto, por exemplo, elétrico, antes de começar a fazer, o que eu vou fazer? Eu vou adiantar a compra de material. E se depois teve alguma alteração, isso já impacta no meu dia a dia. Porque ao invés de ter comprado aquele todo material completo, ou vai ter uma sobra ou vai ter uma perca. Na maioria das vezes o pessoal acrescenta alguma coisa. E aí, tem que sair daqui para ir ali comprar uma caixinha de tomada. Não existe. Aí o cara, mas só foi uma tomada. Mas não foi você que foi comprar, fui eu. É bem assim, bem assim. E sempre tem, né? E sempre tem mudanças. Sempre tem. Sempre tem. E aí volta naquela questão da comunicação, né? Quando a gente consegue se comunicar direito, todo mundo ali pega e faz, definiu tudo, definiu todos os processos daqui dali. Cara, o projeto tá pronto, é isso daqui. Pronto, vamos fazer. Aí você pode ter certeza que é uma obra tranquila. É verdade. Agora, se você começar uma obra errada, ela vai ter dor de cabeça errada até o final. Ô, Márcio, e quando faltam as cotas nos projetos, você fica com raiva? Cara, essa parte daí eu fico tranquilo, porque a parte que a Rita pegou e falou de estudar o projeto, isso daí eu faço muito antes de iniciar uma obra. Por exemplo, essa semana agora eu iniciei uma obra no Green Park. O projeto arquitetônico, ele está comigo tem, acho que desde setembro, mais ou menos. Então hoje, praticamente, a casa toda de cabeça já fiz tudo que podia fazer, fiz as planilhas de orçamento, já fiz tudo. E a partir do momento que você vai, você com o tempo, você consegue debruçar sobre aquilo dali e entender direitinho. Mas já peguei casos também do cara mandar o projeto hoje, mandar o projeto numa sexta-feira, sábado aí ter a reunião, fechar, e o cara na segunda-feira quer começar a obra e acabar ela com 30 dias, 45 dias. Dá para fazer? Dependendo da situação, dá. Mas vai acontecer. Correr, né? Você não tem planejamento, entendeu? Então, né? Mais ou menos essa parte. Você antecipou 2 perguntas que eu ia te fazer. Uma era se te irritava o projeto do arquiteto ou da arquiteta que chega na obra incompleto. Irrita bastante. E outra coisa era justamente sobre cliente agoniado, né? Existe cliente agoniado, gente? Você quer saber assim, né? Se 100% dos 100 não, 99% dos clientes são agoniados, né? Eles não têm noção do que é um projeto de arquitetura, né? E ainda tem aqueles clientes que tentam botar prazo no teu trabalho, né? Eu estou entregando sexta de noite. Segunda, não já dá para estar pronto o projeto? Segunda de 8 horas? Eu estou com um projeto para terminar amanhã. O meu cliente deu ao engenheiro até sexta-feira, 2 da tarde, para apresentar o orçamento. Complicado. É assim. A parte de orçamento eu consegui evoluir bastante, né? Com a prática. O meu sistema de trabalho mudou por causa da pandemia, certo? Até 2020 eu trabalhava de uma forma. Depois de 2020 eu trabalho de outra forma diferente.
por questão de segurança. Na pandemia teve o aumento dos insumos. Né? Sim, muito. E eu fui contratado algumas vezes para ajudar o pessoal, porque eles estavam entrando em litígio entre a construtora ou o engenheiro e o cliente final. Por quê? Antes da pandemia, o pessoal trabalhava muito com o preço fechado das obras. Sabe? E algumas situações assim, o pessoal nem olhava o projeto. O pessoal já tinha um valor no metro quadrado na cabeça. Cara, essa casa aqui, o cara olhava, essa casa aqui dá pra fazer por R$ 2.600 no metro quadrado. Como? Cara, dá. Simplesmente dá. E era normal isso no mercado. E quando chegou a pandemia, teve um aumento muito grande dos insumos. Sabe? Por exemplo, antes da pandemia, eu já cheguei a fazer a casa a R$ 1.200 o metro quadrado de preço e custo. Sabe? Hoje em dia, isso daqui o cara não consegue nem finalizar a parte estrutural da casa. Eu já paguei esse valor naquela casa no Monte Belo. Não foi? R$ 1.200 com tudo. R$ 1.200 com tudo. Só alguns revestimentos que a gente trocou, aí pagou a diferença. Exatamente dessa forma que a gente trabalhava antes. A gente fechava Se não me engano, foi 1.250, não foi? Uma coisa assim. Fechava o valor, eu tinha um memorial descritivo do meu padrão de acabamento, que aí estava incluso lá um porcelanato, 50 por 50. Se você quiser botar um porcelanato por 1. Aí paga a diferença. Certo? Exatamente. Mas esse meu porcelanato custa um valor e você paga a diferença do seu. E era dessa forma que o mercado trabalhava e hoje evoluiu. Né? Então, nesse período daí, 2020, teve muita gente que teve problema com as consultoras dessa forma. E aí, eu tenho alguns amigos advogados, o pessoal entrou em contato comigo. E a gente fez peguei casa a casa de cada um e a gente conseguiu não comprovar, não vou dizer essa palavra, mas conseguiu colocar na cabeça do cliente a realidade do aumento do preço do que teve. Baseado no CUB, que é oferecido pelos sindicatos, né? Baseado no SINAP, nas coisas todas. E até no INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, quando você vai avaliar de 2019 para 2022, 2021, 2022 ali, teve um aumento muito grande. Muito grande. E aí, hoje em dia, eu trabalho com essa parte, eu faço as obras por taxa de administração, né? E, na prática, assim, eu senti que, nessa questão que você comentou, vou trocar um revestimento, às vezes você ficava gerava um pouco um atrito com o cliente, né? Porque às vezes o cliente queria comprar um revestimento diferente e ficava naquela situação. Hoje em dia, quando a gente trabalha por taxa de administração, é mais leve o processo. Porque o cliente ele se torna mais participativo da obra. E quando eu digo participativo, não é que a gente precisa que o cliente esteja lá na obra de fato. Mas quando chega na parte de acabamento, que geralmente é o que encarece a obra, o cliente vai e começa a entender. Isso. Né? Então a gente tem que ter uma comunicação muito grande. Eu faço um grupo exclusivo só para aquela obra, boto todo mundo lá no meio, a gente vai conversando, todos, né? vai indo, tudo. Na hora de comprar os acabamentos, vamos lá comprar os acabamentos, vamos lá na loja. Chama um arquiteto para ir também, vamos todo mundo lá, a gente já vai, porque economiza tempo, né? Isso. Porque se eu for sozinho com o cliente, gostei desse. Aí e aí, Márcio, eu compro? Cara, tem que falar com o arquiteto. E o arquiteto nunca gosta do que o que a gente gosta. Você já prestou atenção? Não sei se acontece isso com você. Ó, eu quero botar o copo aqui. Aí ela faz. Não. Tem que botar o copo 10 centímetros para cá. Por quê? Por causa disso? Na arquitetura, tudo tem uma Essa lógica. garrafa, por exemplo, da vez passada você criticou já a Elsa porque a garrafa estava em cima da mesa. Hoje ela deixou a garrafa em cima da mesa. Vai entender, arquiteto. E tá assim, ó, não tá na régua certa. Tá mais pra lá um pouquinho. Mas tá combinando com o copo. Vai entender, arquiteto. Olha, eu vou ficar calada aqui, que eu tá 2-1 hoje aqui, 2 engenheiros. Ô, Márcio, só mais essa pergunta. Vamos lá. Você é construtor, Sim. corretor de imóveis e engenheiro. Qual dessas áreas de atuação o Márcio se sente mais realizada? A forma que eu me sinto mais realizado é realizando o sonho dos meus clientes. Essa daí é a forma que eu mais me sinto realizado. Seja independente da área que seja. E assim, são 3 áreas que conversam. São 3 áreas que conversam. Tá tudo a ver. Exatamente. Então, a minha ideia é agregar e prestar um serviço melhor para o cliente, seja em qual área for. Porque
Já tive caso agora, recentemente, de um cliente que a gente pegou e fez a casa dele. Quando finalizou a casa dele, ele, pô, Marcinho, eu queria... Tá pensando em vender essa casa, o que você acha? Eu falei, cara, essa casa você gastou tanto, foi assim, 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 você consegue vender por tanto. Se você quiser vender essa casa, dá pra gente fazer isso, isso e isso. Então, ele me contratou como engenheiro, mas eu já dei uma consultoria para ele como consultor imobiliário. Né? E vice-versa acontece também. Já aconteceu comigo do cliente estar vendo um apartamento, começar, pô, mas tá caro, né? Assim, você começa a entender o cliente. Cara, você não vai encontrar o que você quer no preço que você quer pagar dentro da cidade. Vamos fazer o seguinte, vem para cá, faz uma casa aqui, ó. Mostra para ele meu portfólio, pô, tem essa casa aqui que eu gastei tanto, tem essa que eu gastei tanto. Eu acho que enquadra mais na sua realidade. Bora lá visitar uma casa? E hoje em dia, todos os meus clientes, graças a Deus, viraram meus amigos. Que bom. Então eu tenho liberdade para ligar pro pessoal. Cara, posso fazer uma visita aí com o cliente na sua casa? Cara, não, pode vir, mas sem problema nenhum. O pessoal fica até feliz com isso. Entendeu? E aí, quando você leva um cliente lá numa casa já pronta, parecida com aquilo ali, ele se encanta e você consegue dar sequência nessa engrenagem aí que foi criada É isso mesmo, Márcio, é saber trabalhar, né? E o que eu percebo, assim, você é justamente essa clareza, essa abertura que você tem com o cliente, que facilita, né? Facilita mesmo o respeito entre as partes, né? Eu achei interessantíssimo quando você disse assim, aí o cliente ligou para mim e fez, Marcinho, porque na maioria das obras, quando acaba a obra, tá o cliente de um lado com a bazuca, querendo matar o construtor, né? E é muito bacana ver profissionais tendo uma relação dessa bacana com o cliente, né? Verdade. Que bom, Mar. Sim. Só chamar todo mundo aí que a gente tem mais um projeto, né? Que tá rodando aqui junto com o pessoal do Destrava. Que a gente criou o Miaucast, que é um podcast sobre o mercado imobiliário alagoano. Aonde a gente tá trazendo... Tô no lugar de vocês, no outro. E a gente tá trazendo o pessoal justamente voltado para essa área. A gente tá trazendo corretores de imóveis, a gente vai trazer engenheiros, vamos trazer advogados para falar sobre a parte jurídica também. Né? Vamos falar isso aí, vai ser bem legal. Segue lá, viu, pessoal? Miaucast. Eu ia dizer isso. Eu vou abrir o espaço agora para você deixar alguma mensagem para quem está aí ouvindo. Quem quiser te encontrar, pode quem dizer. quiser me encontrar no Instagram, meu Instagram é Márcio Piscinini Júnior, certo? E lá nele já tem o Instagram também das empresas, tanto da parte de consultoria imobiliária, da construtora, e também em breve a gente vai lançar aí o podcast. Rita? Bom, agradecer por mais esse momento, agradecer a Renata, por mais esse programa juntas, né? Márcio, foi um prazer imenso conhecê-lo, né? Perceber em você esse profissional bacana que você é, profissional com qualidade. Obrigado. Dizer que foi um prazer imenso e foi muito bom esse nosso bate-papo. Foi. Muito bacana mesmo. Exatamente. Gostei bastante de estar aqui. Obrigado, agradecer pelo convite. E eu tenho certeza que vai sair parcerias aqui. Vamos lá. Vamos lá. Gente, agradecer a todos que estão nos assistindo até agora. Agradecer a Deus por nos conceder aqui este momento harmonioso e grandioso que foi essa gravação desse podcast. E dizer a vocês que se ainda não nos segue, começa a nos seguir agora. Clica lá naquele sininho, comenta, curte, compartilha e nos segue nas nossas redes sociais. A minha é renata.renge, a Rita. ritasouza.arquiteta. Lá no meu podcast eu lancei um quadro novo. No seu Instagram. Desculpe, lá no meu Instagram eu lancei um quadro novo chamado Dicas da Rita. Tá? E o meu propósito é dar dicas para vocês na área de paisagismo. É ótimo, vale a pena conferir, viu, gente? E segue também o da nossa empresa, que é o Renge... eita, meu Deus. É o... Renge... @Renge Podcast. Valeu, minha gente. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.